Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor, que já inicia sua preparação para o confronto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí com as últimas informações do Tricolor. Falar agora sobre o São Paulo, daqui a pouco tem mais Palmeiras por aqui, a gente quer saber do mercado da bola do Verdão, hein? Abel pediu, hein, depois do Mundial, queria alguém pro lugar do Estevão, será que vem? Mas agora é hora do Tricolor, porque Oscar está se recuperando de lesão. E não sei se a notícia é boa, hein, Hernanzito? Quando é que Oscar volta? Como é que está esse processo de recuperação dele? A tendência da volta do Oscar só depois do Mundial de Clubes, né? Só depois da parada para o Mundial. Mas isso tem uma explicação, não é que o Oscar tá mal, não tem condições, ele está se recuperando bem, está bem o Oscar. Tem o jogo agora contra o Bahia, que tem a volta do Luca e do Cédric, né? O São Paulo, inclusive, já anunciou que eles voltaram a treinar, que estão à disposição e tudo mais. E o Oscar não iria para essa viagem de qualquer forma. Vai ter a parada da data FIFA agora dos dois jogos, que é da seleção, né? No caso, data FIFA para seleções de eliminatórias. E aí tem o último jogo contra o Vasco, dia 12 de junho, e aí só volta no dia 13 de julho. O São Paulo entende que não compensa colocar ele para jogar esse jogo contra o Vasco e depois parar. Então você coloca o jogador num ritmo de jogo e depois para. Então, assim, é melhor ficar parado logo, faz todo um trabalho de recuperação e volta 100% lá no dia 13 de julho. Então, é um cronograma especial que o São Paulo prepara para o Oscar e que ele vai cumprir, que deve cumprir, com a ideia de fazer esse trabalho todo bem minucioso para ele voltar 100% no dia 13, quando retoma as atividades aí do futebol, com Libertadores, com Copa do Brasil e Brasileirão. Então, o São Paulo quer ter esse cuidado, então, por isso, o Oscar só deve voltar depois do Mundial. E aí o Zubeldia tem que ir se virando enquanto isso, né? Por esse planejamento e por essa cautela, não valeria mesmo correr um risco, né? Para uma partida, é melhor ter... Porque, você imagina, ele está num processo de recuperação, né? Aí ele volta, joga esse jogo e acontece alguma coisa, você perde muito tempo. Mesmo que você vai ter um mês aí de preparação de Mundial, imagina se acontece alguma coisa com ele nesse jogo. Então, é um jogo. Mas é um jogo importante contra o Vasco está em ascensão aí com o Diniz e tal. É importante, precisa vencer, né? O São Paulo no Morumbi está mal jogando pelo Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Tadjeres, que é um time fraquíssimo, no apagar das luzes com um gol do Luciano, que é uma jogada individual do Luciano. O São Paulo precisa melhorar seu desempenho no Morumbi, mas não é o Oscar que vai fazer a diferença. Então, assim, optou-se, a opção nesse momento é segurar o jogador para ter ele 100% no que é mais importante lá na frente, que são as Copas e a continuidade do calendário. Cautela nesse momento é importante. E eu vejo que é uma decisão acertada, tá? Opinião minha, acho que é uma decisão acertada. A lesão dele foi contra o Mirassol? Foi contra o Mirassol, que ele sai no intervalo. Ele sai no intervalo contra o Mirassol, isso. Pevezito, sua emoção comoveu o nosso chat aqui, viu? Muita gente comentando. Mas parabéns pro João Máximo. Eles também estão dando parabéns. O W. Rocha, 90 anos, aprendeu com a vida. Então, mensagens fofas aqui, bonitas. Valeu, gente. Ô, Hernanzito, vamos continuar falando desse São Paulo? Porque tem renovações, né? Opa! Eu mandei até no grupo aí, não sei se já temos condições de plugar. Não vi ainda, hein? Aí, ó, eu tô indo, você já foi e já voltou. Olha lá, renovações importantes, ó. São Paulo anunciou agora aí, ó, a renovação de 3 jogadores. Igor Felisberto, lateral, que é muito bom lateral direito. 31/3/2029. Nossa, até março. Olha, mais 4 anos, hein? Mais 4 anos. Mike, que é outro lateral. Que esse aí é aquele que a gente estava falando outro dia, que acho que já tinha que estar lá em cima. Até 31 de maio. E na visão do Zubeldia, né, para quem não lembra aí, na visão do Zubeldia, ele ainda não estava pronto para o profissional, então o Zubeldia quis que ele evoluísse um pouco mais, que ele pegasse um pouco mais de cancha na base, mas que no profissional ele poderia pegar essa evolução mesmo já no profissional, então até 2028. E o Paulinho, que esteve relacionado pela primeira vez, né, no
na Libertadores, um jogo de meio de semana, até 31 de dezembro de 27. Então, são 3 renovações aí com jogadores importantes. O Igor Felisberto não joga a final do Campeonato Paulista de 29, então. Não joga. Se assim for, se cumprir o contrato, né? Então, são renovações importantes e, assim, é muito de mérito do trabalho ali do departamento de futebol, né? Do Belmonte, Rui Costa, que trabalham para essa... jogadores, né? O São Paulo tem trabalhado muito depois do efeito Lucas Ferreira, né? Porque o Lucas Ferreira explode e o contrato dele não estava renovado. E aí começa a ter o assédio de clubes com dinheiro para pagar uma multa que era, entre aspas, baixa, né? Para o mercado nacional. Era muito alta para o mercado estrangeiro, para o mercado de fora, mas considerada baixa, pagável hoje em dia com esses clubes com SAF, com grana, com parceiro, poderiam pagar. E o efeito Lucas Ferreira causou um vendaval dentro do São Paulo. Então, o São Paulo começou a se mexer e a gente está vendo um monte de moleque aí renovando, né? E no momento que a situação financeira do clube é complicada, não pode fazer grandes aportes, grandes contratações, manter a base, né, garantir que esses garotos, que são muito promissores, garantir que eles fiquem por mais tempo no clube e possam render frutos, é importante, né? Ainda mais que eles vêm dando resultado com essas lesões aí, Lucas fora, Oscar fora, os garotos vêm dando conta do recado. Agora, Bobadilha, hein? Assunto Bobadilha, quais são as últimas notícias sobre esse caso? Ele vai depor amanhã sobre a acusação de xenofobia que ele sofreu por parte do Navarro, do Tadjeres. Amanhã à tarde, então, vai explicar a sua versão sobre os fatos, matéria que está aí no All Sport. E a ideia do São Paulo é que ele viaje, né, para a Bahia, para pegar o Bahia na tarde de sexta-feira. Está relacionado, resta saber se ele vai conseguir viajar com o elenco, porque ele tem esse compromisso aí, né, tem que prestar esse depoimento. E a Conmebol também abriu um processo disciplinar contra ele. Como é que está essa situação, hein, Hernan? A ideia do São Paulo, a gente trouxe aqui ontem sua informação, né, de que o São Paulo quer que o Bobadilha passe por um processo mais educativo, né, no sentido mais de uma educação do que de uma punição. Então, ele vai prestar esse depoimento, ele tem esses compromissos a partir de agora, mas o São Paulo quer utilizá-lo e não pensa numa multa nem algum tipo de punição. Qual que é a ideia a partir de agora? O que pode acontecer? Para você ver que como o São Paulo não irá punir o jogador, tanto que ele está relacionado aí para essa viagem da Bahia. O que dentro do São Paulo tem ali de bastidor é que, assim, o São Paulo já está preparado para uma punição para o Bobadilha na Libertadores. O São Paulo se prepara para uma punição, inclusive, longa. Pro tipo Bobadilha. 4 meses, como a gente falou. Uma punição longa e de 10 repente... partidas ou 4 meses que prevê o regulamento. E quantas partidas mais, se o São Paulo chegar na final? Quantas são? São 7. 7 partidas. Então, assim, o São Paulo se prepara para não ter o Bobadilha mais, né? Na Libertadores. Essa é a tendência. Então, assim, São Paulo não está preocupado de uma punição para o clube, mas sim para o jogador. E esse processo disciplinar já foi aberto e o São Paulo, obviamente, vai prestar todo o trabalho jurídico ali para a defesa do atleta, porque, que nem eu expliquei ontem aqui, o São Paulo ouviu o atleta, ouviu todas as explicações e tudo que ele falou para o São Paulo ontem, ele vai falar agora para a polícia, vai prestar os esclarecimentos e o São Paulo também abre um processo de compliance e vai fazer uma reeducação no atleta nessa questão da xenofobia, enfim, que aqui no Brasil é crime, né? Enfim. E agora é ver os próximos passos, né? Os avanços dessa situação. Guardar esses passos processuais, né? Como é que a Conmebol vai... Mas o São Paulo está esperando uma punição mais pesada. Já está se precavendo para isso. É curiosa essa história da punição, porque 4 meses vai ficar mais brando do que 10 jogos. Do que 10 jogos, sim. Até porque tem a parada para o Super Mundial, né? Então, 4 meses é menos pior pela parte. São 10 jogos de competições sul-americanas, de competições Conmebol. Então, ele fica fora desta Libertadores por 7 jogos se o São Paulo chegar na final e mais 3 jogos do ano que vem se ele pegar 10 jogos. Mas se ele pegar 4 meses, ele fica fora desta Libertadores e volta a jogar na primeira rodada do ano que vem. E aí, independentemente do clube onde ele estiver, ele paga essa punição, né?
E você acha que é isso, PVC? É uma punição, você acha que tem que ser severa aí, essa pena máxima de 4 meses tá tudo em apuração ainda, né? Mas tudo indica que ele cometeu o ato, até porque ele mesmo veio a público pedir desculpas, né, para o jogador. Ele vai ser processado na esfera esportiva e na esfera criminal. Na esfera criminal, é provável que ele receba uma condenação que seja transformada em cestas básicas. Muito provável pelo que a gente conhece das punições no Brasil. Aí vai passar batido. Vai passar batido não, vai ter uma punição, cestas básicas, serviços sociais, ótimo. É o que prevê a justiça. Eu não posso prever prisão perpétua num país que não tem prisão perpétua, nem pena de morte. E não é o caso de pena de morte, certo? Claro, claro. Estamos de acordo. Então, assim, ele vai pegar a punição que a justiça brasileira determinar. É muito importante, é muito valiosa a punição esportiva para o jogador. Porque é isso que reeduca no campo. É aquilo que a gente está falando sobre as punições que não tem nada a ver, mas tem. A gente passou 30 anos falando sobre a impunidade nas brigas de torcida. E, mesmo assim, o Adalberto dos Santos, que matou o Márcio Gasparini em 95, pegou 12 anos de prisão. Cumpriu 4 e depois o restante em regime semiaberto. O que indica que a sensação de impunidade é muito maior do que a falta de punição. Agora a gente tem os 11 torcedores da Mancha continuam presos há 6 meses e o Jonathan, que matou a Gabriela Nelly na rua Padre Antônio Tomás, foi condenado a 14 anos de prisão. Então você vai diminuindo a sensação de impunidade, porque tem punições que são vistas. A punição esportiva para o Bobadilla é muito importante porque ela vai ser vista. Por que ele não pode jogar as quartas de final contra o Flamengo? Porque ele pegou 4 meses de punição por ter xingado o jogador adversário de venezuelano morto de fome. É por isso que ele não pode jogar? Porque nós estamos falando de esporte. E esporte é respeito. O São Paulo tem as suas questões agora com o Bobadilla, mas encerrou uma dívida com o elenco referente à classificação para a Libertadores. Arnaldo, tem essas notícias e tem a questão do Bobadilla, que vai ter que prestar um depoimento, mas vai viajar para Salvador, até porque se ele não jogar, quem joga, né? Peraí, só pra você entender, a dívida é por ir a Libertadores ou é agora? Pelo que eu entendi, sim. É, né? Pela classificação a Libertadores. Não para ir às oitavas. Pela ida à Libertadores. Pela ida à Libertadores 93. Não, brincadeira. Fala, não. Comecei a pensar no Tele Santana comandante. Faz década de 90. Não, agora falando sério, porque o assunto do Bobadilla é sério, né? Acho que o Bobadilla agora tem 3 questões que envolvem ele, né? A questão do São Paulo, depois do G4, só depois do G4 de ontem, o São Paulo se pronunciou. A gente chegou a ver o vídeo do Bobadilla aqui ontem, né? Bobadilla fez aquele vídeo protocolar de pedido de desculpas, ao mesmo tempo praticamente reconhecendo, admitindo a ofensa xenófoba. O São Paulo se manifestou depois, falando aquelas coisas lá, protocolares também de valores do clube, falando em medidas, punições educativas. Esse é um ponto do São Paulo. O segundo ponto, do Bobadilla, cidadão. Vai ter que ir à delegacia, vai responder processo, vai prestar o depoimento até sexta-feira, talvez hoje mesmo à tarde, enfim, ou agora está sendo, eu não tenho essa informação, quando que ele vai. E a terceira é o Bobadilla, jogador de futebol, né, que deve ser sancionado pela Conmebol, né, suspenso, como foi o atleta do Alianza por injúria e tudo mais. O que acontece é que esse aspecto, né, da suspensão, esse último aspecto, a Federação Paraguaia já se pronunciou e a gente pôde entender ao longo da quarta-feira que se tratava de uma questão entre 2 atletas que vinha de antes, né? Então,
na partida entre as duas seleções pelas eliminatórias, o Navarro ofendeu os jogadores do Paraguai. O Bobadilla estava próximo e eles já tinham essa coisa de antes. E eu achei muito estranho mesmo, sinceramente, o Bobadilla não sair da confusão, mesmo com o atleta mesmo o atleta venezuelano do Talleres aos prantos. E ele queria o conflito. E era uma coisa engarrafada, né? E a Federação Paraguaia, os atletas da seleção paraguaia, se colocaram ao lado do Bobadilla. O São Paulo tá aquele, né, postura que a gente conhece, né? Casariana. A Federação Paraguaia não. A Federação Paraguaia respondeu o Talleres e vai defender. Porque o Bobadilla suspenso pela Conmebol não é suspenso da Libertadores, é suspenso das eliminatórias sul-americanas também, né? Ele vai jogar contra o Brasil, por exemplo. Está convocado. Aliás, o Navarro também está convocado. O Navarro tem outras situações, é o que a Federação Paraguaia está recolhendo, né? Navarro contra a polícia, Navarro contra não sei quem. Não importa o Navarro contra o Bobadilla, antecedentes, rixa. O que importa é que o Bobadilla passou do limite e vai ser punido por conta disso. Não, essa é a questão. O que não significa, para mim, prisão perpétua, forca ou banimento do esporte. Não, ele vai cumprir a punição pelo que fez. E acho que é isso que tem que acontecer, né? O choro do Navarro, que a gente está vendo, não é o mesmo choro do Luigi. Eu cheguei a comparar os dois choros, porque os dois choros é que fazem a gente baquear, né? O choro espontâneo. O Luigi ainda é um imberbe, o Navarro não exatamente. Mas ele foi atingido num ponto que o fez debulhar, né? Em lágrimas, né? E é isso que a gente... Porque as questões entre... Luigi também tem uma grande diferença, né? Foi uma questão que ele sofreu por parte da torcida, né? De vários, de gente com o bebê, né? Aquela coisa no... E o Bobadilla com o Navarro é aquele que a gente fala do código entre jogadores, que muitas vezes são coisas pesadas mesmo, que passam de qualquer limite, e o Bobadilla passou no limite. Ponto, né? Pelo que ele está, inclusive, admitindo no vídeo para mim, né? Ainda não estou falando... Aí é o negócio do inquérito, não sei o quê, que foi... E acho que é isso, essas três questões que vão ser colocadas a partir de agora na carreira dele. A questão do São Paulo, a questão penal e a questão da punição na Conmebol como atleta do clube e também da seleção paraguaia, né? Então, eu acho que essa a situação. Sobre ir a Salvador, a não ser que o São Paulo ou punisse ou afastasse, o que não vai acontecer. O São Paulo não considera, pelo comportamento do jogador exemplar, segundo o São Paulo, desde que ele chegou, uma falta passível do afastamento, do banimento, como o São Paulo já fez com outros atletas de outras circunstâncias, com problemas diferentes, como o Jean goleiro, como o Pedrinho ponta, acusados de violência doméstica e tudo mais, né? Então é mais ou menos esse quadro no momento, né? Vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do São Paulo contra o Talleres na Libertadores. O São Paulo faz o mais difícil na Libertadores e precisa recuperar jogadores para poder ir longe na competição. O São Paulo nesta Libertadores fez algo que nunca havia feito. Venceu os 3 jogos fora de casa na fase de grupos e terminou invicto. O tricolor teve dificuldades em todos os seus jogos no Morumbi, e é isso que precisa mudar para a sequência da competição. Como visitante, o São Paulo venceu Talleres, Libertad e Alianza Lima nesta Libertadores. No Morumbi, porém, só conseguiu a vitória da última terça-feira com sofrimento. Para ir ainda mais longe e manter vivo o sonho do título, o tricolor precisa aproveitar melhor o fator casa, normalmente decisivo, ao seu favor. O São Paulo precisa do Morumbi lotado e para isso precisa mostrar para o seu torcedor que isso será na medida do possível traduzido em bom futebol, em esperança de um título expressivo e a tradicional força em sua casa. Caso contrário, o tricolor perde o que tem de melhor em noites de Libertadores, a mística do seu estádio.
O que o São Paulo também precisa mudar para a sequência da Libertadores é a quantidade de jogadores lesionados. E isso, sem dúvidas, é o que mais atrapalha o tricolor, em casa e também como visitante. E o São Paulo sofreu mais uma vez em sua casa. Mesmo com a vitória, foi pressionado até o fim, obrigando o goleiro Rafael a fazer boas defesas para garantir o resultado. Antes, também na fase de grupos, o tricolor havia empatado com o Libertad e Talleres. A equipe assim terminou esta competição invicto. Mesmo com tantos problemas, o São Paulo conseguiu fazer o mais difícil até aqui nesta Libertadores. Mostrou sua força fora de casa, longe do torcedor, mas precisa resolvê-los para que o sonho de Zubeldia de vencer a competição continental continue vivo. Enfim, esse é uma análise aí do GE. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!